Pai do Senhor, povo, bora ler a Bíblia. Ontem eu estava dizendo algo, conforme a gente ora, jejua, lê a Bíblia, isso vai gerando em nós um temor, né? Então, às vezes, eu falo, tá, vai falando, eu não sei você, pode ser que seja só comigo, mas às vezes, sei lá, tô triste com uma coisa, desanimada, parece aqueles memes que aparecem no Instagram, sabe? Aí eu vou ler a palavra e lapada, aí faz um estouro aí, né, quando eu falo, lapada para aqui, lapada pra, tipo, né, o Espírito Santo sempre nos corrigindo, dizendo, né, para nós nos atentarmos com essas outras vozes. Então, gente, às vezes a gente precisa ouvir, né, e o contrário é muito real. Quando eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou orando, não estou jejuando, eu vou perdendo temor. Deus fala pequenas coisas, a gente não faz, não liga. Isso vai começando uma apostasia assim, ó, lentamente, né? As pessoas falam, você já não acredita mais, começa a desconfiar, começa a viver desanimado, viver insatisfeito, né? Porque Jesus é a fonte. Se você não beber da fonte, você vai ficar insatisfeito com tudo, com todos. Fica insatisfeito com a família, com o marido, com o filho, com o emprego, fica insatisfeito com a igreja, insatisfeito com os irmãos, mas é porque você está longe da fonte. Então vamos para a fonte? Hoje nós vamos ler primeiro livro de Reis, capítulo 15 e capítulo 16. Nós estamos lendo, eu sei que são capítulos um pouco grandes, mas que eu quero muito terminar no final do ano. E para eu terminar no final do ano, eu vou ter dias que eu vou precisar ler 2 capítulos. Vamos lá? O reinado de Abias de Judá. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abias se tornou rei em Judá. Ele governou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor seu Deus, como seu bisavô Davi tinha sido. Mas por causa de Davi, o Senhor seu Deus deu a Abias um filho para governar em Jerusalém depois dele e para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso, porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o heteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra um contra o outro durante o reinado de Abias. Todas as outras coisas que Abias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Então, cada vez, né, Roboão era filho de Salomão, Salomão pecou, então houve um juízo sobre Roboão, o reino foi repartido. Depois Roboão tem um filho, né, o Abias, mas também não faz, então Deus continua insistindo. Deus é um Deus misericordioso e que continua insistindo. O problema é que nós vamos ver que sempre o povo vai se afastar de Deus, não vai temer ao Senhor. O reinado de Asa de Judá. No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, Asa se tornou rei de Judá e governou 41 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava Maacá e era filha de Absalão. Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, como havia feito o seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua mãe, Maaca, da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir no poste da deusa Zerá. Asa derrubou este poste e o queimou no vale de Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. Peraí, gente, tá dando um chute aqui. Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá, o rei Baasa de Israel, estiveram sempre em guerra um contra o outro durante todo o tempo que ficaram no poder. Baasa invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá para assim controlar o movimento da entrada que ia até Jerusalém. Por isso o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que haviam ficado no templo e no palácio
e entregou alguns dos seus servidores a fim de que levassem para Damasco e entregassem ao rei Ben-Hadad, que era filho de Tabribom, olha que nome bom para você pôr no seu filho, Tabrimon, e neto de Ezion. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu território. Passe, irmão Edinho, Deus abençoe. Vamos ler. Bom dia, Mi, a paz do Senhor, querida. Nós estamos lendo o primeiro livro de Reis, capítulo 15, agora versículo 20. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram a cidade de Ijon, Dan e Abel-Bat-Maacá, a região que fica perto do lago da Galileia e todo o território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá e voltou para Tirza. O rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deviam ir ajudar a carregar para fora de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta da cidade. Com esse material, Asa cercou de muralhas a cidade de Mispa e também a cidade de Geba, que ficava no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, os seus atos de coragem, as cidades que ele cercou de muralhas, tudo está escrito na história dos reis de Judá. Na sua velhice, ele foi atacado por uma doença nos pés. Asa morreu e foi sepultada nos túmulos dos reis na cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como rei no seu lugar. Enquanto isso, o reinado de Nadab de Israel, né? São dois reis que têm simultaneamente reis diferentes, né? Porque Israel estava dividido. 10 tribos para um lado, norte, e 2 tribos para o sul. Vamos lá. No segundo ano do reinado de Asa em Judá, Nadab, filho do rei Jeroboão, se tornou rei de Israel. Ele foi rei 2 anos. Como havia feito seu pai antes dele, Nadab pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baasa, filho de Aias, da tribo de Issacar, fez uma conspiração contra Nadab e o matou no país dos filisteus, em Gibeton, a cidade de Nadab e o seu exército estavam cercando. Isso aconteceu no 3º ano do governo do rei Asa em Judá. E assim Baasa ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão, e de acordo com o que o Senhor tinha dito por meio do seu servo o profeta Aias, em Siló, toda a família de Jeroboão foi morta, não escapou ninguém. Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com os seus pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras coisas que Nadab fez estão escritas na história dos reis de Israel. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo que ficaram no poder. O reinado de Baasa de Israel. No 3º ano do reinado de Asa em Judá, Baasa, filho de Aias, se tornou rei de todo o povo de Israel e governou 24 anos em Tirsa. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse, entendeu? Então, irmãos, é uma decadência, sempre uma decadência do povo, né? O rei, quando ele chega no poder, toda vez que alguém tem poder, cresce os olhos, né? E começa a fazer o que todo mundo quer, e todo mundo começa a copiar as nações vizinhas. Por isso nós não temos que andar segundo esse mundo, esse século, esse sistema. Nós temos a palavra de Deus para nós vermos. Mas vamos agora para o capítulo 1º livro de Reis, capítulo 16. O Senhor falou com o profeta Jeú, filho de Anani, e lhe deu esta mensagem a respeito de Baasa. Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado, e por isso vou acabar com você e com a sua família, como fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e aqueles que morrerem nos campos serão comidos pelos urubus. Isso era uma coisa muito ruim, até hoje, né? Mas o povo de Israel, a pessoa não ser sepultada, isso era um castigo muito grande. Versículo 5. Todas as outras coisas que Baasa fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história de Israel, na história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá ficou como rei no lugar dele.
o profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasa e da sua família por causa dos pecados que Baasa havia cometido contra o Senhor. Ele fez com que o Senhor ficasse irado, não somente por causa do mal que praticou como o rei Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. O reinado de Elá de Israel. No ano 26 do reinado de Asa em Judá, Elá, filho de Baasa, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Onde tem rebelião, é rebelião em cima de rebelião, gente. Porque o que se planta, colhe. Não tem como. No mundo espiritual é assim. Plantou rebelião, colhe rebelião. Plantou conspiração, vai colher conspiração. Certo dia em Tirza, Elá estava se embebedando na casa de Arza, que era o administrador do palácio. Zinri entrou na casa, matou Elá e ficou... Zinri entrou na casa, matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no ano 27 do reinado de Asa em Judá. Assim Zinri se tornou, matou todas as pessoas da família de Baasa, todos seus parentes do sexo masculino e todos seus amigos foram mortos. E assim Zinri matou toda a família de Baasa, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa, por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse. Baasa e o seu filho Elá haviam feito o Senhor. E o seu filho Elá haviam feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que Elá fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Zinri de Israel. No ano 27 do reinado de Asa em Judá, Zinri foi o rei de todo o povo de Israel em Tirsa durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam cercando a cidade de Gibeton, na terra dos filisteus. Eles souberam que Zinri havia feito uma conspiração contra o rei e que o havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia, no acampamento, eles escolheram Onri, comandante do exército, como rei de Israel. Onri e todos seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado. Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Zinri desagradou ao Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecar. Todas as outras coisas que Zinri fez e também a sua conspiração estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Onri de Israel. O povo de Israel estava dividido entre 2 partidos. A metade dele queria fazer de Tibine, filho de Ginate, o seu rei, e outros estavam do lado de Onri. Mas aqueles que estavam a favor de Onri ganharam. Tibni morreu e Onri se tornou rei. No ano 31 do reinado do rei Asa, o rei Asa, acho que reinou 41 anos em Judá, enquanto isso teve vários reis em Israel. Onri se tornou rei de Israel e governou por 12 anos. Nos 6 primeiros anos, ele governou em Tirza. Então, comprou o monte de Samaria de um homem chamado Semer por mais ou menos 70 quilos de prata. Onri fez defesas militares no monte, construiu ali uma cidade e a chamou de Samaria por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Onri pecou contra o Senhor Deus mais do que todos que haviam sido rei antes dele. Como Jeroboão havia feito antes dele, Onri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Todas as outras coisas que Onri fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. O reinado de Acabe de Israel. Acabe já é mais conhecido, né? Vamos lá. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um que haviam sido rei antes dele, um pior que o outro, uma decadência espiritual cada vez maior. Paz, Daia, Deus te abençoe. Um beijo, minha amiga. Então, a decadência espiritual vai um abismo puxando o outro abismo. Versículo 30 agora, de 1 Reis, capítulo 16. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido rei antes dele.
Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Zerá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó, e como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Hiel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões, né? Se eu não me engano, havia Jericó não deveria ser reconstruída, por isso que teve essa consequência. Gente, a gente precisa entender, lendo esses livros históricos, aqui são resumidos anos, décadas, né? Em cada trecho desse é um reinado. O que a gente mais precisa olhar, além de entender a história, é a decadência espiritual, a decadência social, a decadência política que estava acontecendo por Israel. Primeiro, tinha sido, né, rasgado 10 tribos, como foi o reino de Israel, 2 tribos ficaram ali, o reinado de Judá. Eles brigavam entre si, mas o pior de tudo, que um rei fazia pior que o outro. Ju, por que isso? Porque o exemplo, a referência é algo muito forte nas nossas vidas. Por isso que nós temos que tomar cuidado quem é referência, tanto que você percebe que há um juízo mais ferrenho para aqueles que estão na liderança. Tanto que esse juízo alcançava a família. Por quê? Eles pecaram. O rei pecou e fez com que Israel pecasse. Então, e não é só, é verdade, os pastores têm que tomar cuidado, os pregadores que são referência, você que é pai, você que é mãe, você que é um cristão maduro, tem outros neófitos olhando para você. E se você ora pouco, a próxima geração vai orar menos ainda. Se você lê pouco a Bíblia, a próxima geração vai ler menos a isso. É uma decadência espiritual. Por isso nós temos que nos posicionar, pedir misericórdia a Deus, orar, jejuar, ler a Bíblia, para nos fortalecer, para termos uma liderança forte dentro da nossa casa, primeiramente, com os nossos filhos, com os nossos familiares, na igreja e onde o Senhor nos levar. Porque se a gente começar assim, pastor, eu vejo o pastor ora só meia hora, então eu vou começar a orar 5 minutos. Mas é uma decadência. E a gente só vai ver que essa decadência espiritual, ela vai piorar, porque vai levar, eles vão ser destruídos, Israel vai ser expelido da sua terra, Judá também, vai acontecer o exílio. Gente, nada melhora quando nós não estamos temendo ao Senhor e servindo ao Senhor. E quem pôs a intensidade não fui eu. A palavra do Senhor diz que buscar-me-eis e me encontrarei. Quando buscar de qualquer jeito, não, de todo o coração. Não, Ju, é que você é muito intensa. Eu não sou intensa. É a palavra de Deus que manda a gente entregar com todo o coração. Como tem que amar a Deus, gente? Com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. É a palavra. O Senhor não quer meia vontade, um pouquinho não. Deus quer tudo. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, a sua palavra nos constrange, nos corrige. Espírito Santo, nós queremos orar primeiramente para Jesus, que é o autor consumador da nossa fé, o maior líder que já houve na terra. Mas, Senhor, nós sabemos que nós também somos referências. E quando nós olhamos para essas referências de Israel e de Judá, Senhor, nós vemos eles pecando, fazendo com que o povo pecasse. Deus, longe de nós isso, perdoe os nossos pecados e ajuda-nos a chegar, porque se nós nos achegarmos a Ti, o Senhor se achegará a nós. E em nome de Jesus, nós seremos uma liderança forte dentro das nossas casas, para a nossa família, para os nossos irmãos em Cristo, para os neófitos da fé. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a Te temer, a ter temor e a estar sempre buscando a Sua presença. Nós te pedimos e agradecemos, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Eu não sou não. Tirar Jesus não sobra nada. É que Jesus é maravilhoso. E tudo que eu falei é a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é maravilhosa. Deus abençoe você e sua casa. Que tudo estiver bem. Guarde essa palavra. Vai buscar ao Senhor enquanto você pode achar. Deus abençoe e até amanhã.